O maior golpe dos cursos de inglês não é o preço, nem o método. É te vender uma falsa sensação de fluência. Eles te dizem curso completo para ser fluente em até 12 meses. Parece bom demais para ser verdade, né? É porque é. Welcome to today's video. Meu nome é Rodrigo Matos, eu sou professor de inglês há mais de 10 anos e eu ensino brasileiros como vocês a aprender inglês sem utilizar a tradução. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito polêmico aqui, muita gente pode até discordar de mim, porque que nenhum curso e nenhum professor pode fazer a promessa de fluência em 12 meses ou menos. Ou em qualquer tempo que seja, na verdade. Sabe por quê? Porque a fluência depende exclusivamente de você, e não de professor e nem de curso nenhum. Pra gente conseguir desenvolver a fluência em um idioma, depende exclusivamente da nossa imersão e do quanto a gente consegue manter contato com esse idioma que a gente tá pretendendo aprender. Nesse caso, a gente tá falando sobre o inglês. E eu vou trazer aqui nesse vídeo alguns fatos e, obviamente, um pouco da minha experiência também com os meus alunos e de coisas que a gente vê na internet que são totalmente só marketing sensacionalista para vender curso. Primeiro ponto é o seguinte: se alguém tá prometendo fluência pra vocês, principalmente em um curto espaço de tempo, desconfie logo de cara, porque ninguém pode fazer esse tipo de promessa pra vocês. Eu aprendi inglês de uma forma, e a forma que eu aprendi inglês não necessariamente vai ser da mesma forma e na mesma velocidade que você vai demorar pra aprender o idioma. E não é porque eu estudei em um curso X ou com o professor Y ou Z que você, seguindo essa mesma trajetória, vai conseguir obter os mesmos resultados que eu ou que qualquer outra pessoa. Cada um tem uma jornada de aprendizado que precisa ser respeitada. Então, para evitar traumas com o idioma, evite acreditar nesse tipo de propaganda. Vamos à receita do fracasso para aprender inglês. Ou melhor, para não conseguir aprender inglês e se frustrar. Que é a combinação da pressa mais tradução. Vocês não têm noção de como os cursos e as escolas se aproveitam da pressa que as pessoas têm para aprender o idioma para vender cursos, e eles conseguem muito isso. Se você tem pressa para aprender inglês, você já tá começando errado. A urgência só coloca mais pressão no processo de aprender um segundo idioma. E essa pressão definitivamente não te ajuda em nada. Quando aparece aquela vaga de emprego exigindo um certo nível de inglês, ou quando vai sair aquela viagem e tu não quer ficar passando perrengue fora, nesses momentos em que a água começa a bater na bunda, é que bate o desespero para aprender o inglês rápido. Aí chegam os cursos com marketing apelativo e conseguem te enrabar em um contrato de 1 ano ou até mais. Aí você chega cheio de expectativas achando que vai entrar no curso zerado sem saber nada e em 12 meses já vai estar falando igual um nativo. Se frustra no meio do caminho, pega ranço do inglês, coloca toda a culpa em cima do idioma e depois nunca mais quer saber de estudar inglês. Evite cair nessas armadilhas de marketing apelativo. Eu estou avisando, isso é só para criar traumas com o idioma. Agora vamos falar como os cursos se aproveitam da tradução para facilitar a vida deles e para vender essa falsa impressão de que você está aprendendo muito em pouco tempo. O que acontece quando você está traduzindo algum termo do inglês para o português? Na verdade, o que está ocorrendo é que você não está aprendendo a palavra ou o termo em inglês. Você está só reforçando as coisas que você já sabe no português. A tradução, o que ela faz? Ela cria uma ponte entre o inglês e o português. Isso até pode parecer que é algo inofensivo, mas isso a médio e longo prazo cria problemas e vícios de linguagem que não são irreversíveis, mas são bem complicados de conseguir resolver lá na frente. Vou fazer uma analogia desse uso da tradução para aprender inglês, como quando você vai pra academia e tem um treino muito intenso. Sabe aqueles treinos da academia que você vai, isso obviamente para quem vai pra academia e treina, e aí você vai lá, dá tudo de si, corre pra caramba, batimento a 160, chegou o final do treino, tu tá cansadaço ou cansadaça pra caramba. E aí você tem aquela impressão de que o treino foi ótimo, por quê? Porque você tá cansado pra caramba, você suou pra caramba. Só que esse cansaço, essa exaustão, não necessariamente quer dizer que você fez um treino legal, um treino bacana. Dependendo de qual é o seu objetivo, se você quer treinar pra hipertrofia, pra ganhar massa, cansar demais, às vezes não é um sinônimo de que você tá fazendo os exercícios da forma correta, e também não quer dizer que você vai ter muito ganho e muita evolução em função disso. Tá, Rodrigo, mas que raios isso tem a ver com aprender inglês e o uso de tradução? A questão é a seguinte: aprender inglês traduzindo pode até te trazer essa falsa sensação de que você tá aprendendo, tá conseguindo desenvolver bem, mas na hora de conversar é muito provável que você vai travar. E aí é que vem a frustração. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas eu consigo ler super bem, eu até escuto alguma coisa, mas na hora de falar é que me complica. Se a pessoa aprendeu inglês através da tradução, tem grandes chances de esse ser o motivo do porquê que a pessoa fica travada na hora de falar. Porque chega na hora de falar, você fica querendo fazer a equivalência dos termos em inglês em português, vocês sabem que muitas coisas a gente não tem tradução literal do português pro inglês, e aí o que acontece? Tu fica ali
entra em parafuso procurando as equivalências, não encontra e o que acontece? Trava na hora de falar. Então você precisa colocar na sua cabeça que traduzir e aprender a se comunicar em inglês são coisas diferentes. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Quem traduz é tradutor. Tradutor intérprete, aquele profissional que trabalha com tradução. Essas pessoas precisam saber traduzir. Só que qualquer tradutor, antes de começar um processo de tradução, ele precisa aprender a pensar naquele idioma, ele precisa aprender a se comunicar de uma forma eficiente. Se você não consegue pensar naquele idioma, fica muito difícil você conseguir traduzir a mensagem de um idioma para o outro. E um outro ponto importante, se você quer ser tradutor, provavelmente esse vídeo não vai ter serventia nenhuma para você. Mas saibam que tradutores não só aprendem um outro idioma, precisa de muitos cursos, especializações e técnicas para conseguir traduzir de uma maneira eficaz. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que traduzir é muito mais difícil do que se comunicar em inglês. Agora, voltando para essa discussão de tradução, pegar atalhos, ficar fluente em 12 meses, eu quero mostrar alguns exemplos práticos para vocês de como tem gente que ainda utiliza esse discurso para vender curso, mentoria, sei lá o que for. Eu quero mostrar para vocês aqui. Eu peguei essa imagem aqui de um curso muito famoso, um dos cursos mais famosos que tem na internet. Inclusive, eu até apaguei o nome para evitar publicações pro meu lado. E aqui tem algumas das promessas e comparações que eles fazem com as escolas tradicionais e o que o curso deles oferece. Olha só o primeiro ponto que tem aqui do curso deles. Curso completo para ser fluente em até 12 meses. Então não dá para dizer que eles não estão fazendo essa afirmação. Isso tá no site deles. Só que assim, gente, isso é uma coisa que vende muito bem, mas as probabilidades disso aqui causar uma frustração enorme para quem tá estudando são muito grandes. E depois que a pessoa se envolveu com esse processo, é muito difícil de evitar o estrago. Mas esse aqui é somente um exemplo. Eu quero mostrar mais algumas coisinhas. A gente não precisa ir muito longe. A gente pode ir aqui no Google e botar, ó, fluente em 12 meses. Curso. Vocês vão ver que vai aparecer muita coisa. Olha só, fluência em 12 meses, logo no título, hein? O SEO aqui tá maravilhoso. Ó, curso de inglês online rápido e prático, porque todo mundo quer velocidade, né? Todo mundo quer velocidade, todo mundo quer aprender, quer ser fluente muito rápido, ó. Inglês garantido em 12 meses. Inglês pra quem tem pressa. Agora vamos clicar em um desses sites aqui só pra ver o que vai acontecer. Vamos pegar esse primeiro aqui. Vamos ver se o discurso vai se desenvolver ao longo de tudo. Olha só. Muitas promessas, alright. Aqui você fala inglês em 12 meses ou recebe seu dinheiro de volta. Opa! Cadê a fluência? Mas quando eu cliquei no link tinha ali, você fique fluente em 12 meses, mas aqui já muda o discurso. Olha, observem o jogo de marketing. Aqui você fala inglês em 12 meses ou recebe seu dinheiro de volta. Então não é mais fique fluente em 12 meses. Ó, eu vou voltar aqui pra vocês não dizerem que eu tô louco, tá? Olha só, fluência em 12 meses. Clicou no site, o que apareceu? Ainda tá escrito? Não, tá escrito aqui você fala inglês em 12 meses. Vocês entendem que falar inglês e ser fluente são coisas diferentes? Não são coisas iguais. Qualquer um fala inglês em 12 meses. Utilizar um verbo to be, falar o alphabet, falar uma frase, hi, how are you, isso é falar inglês. Então falar inglês é uma coisa muito mais subjetiva do que ser fluente, certo? Então eu tô trazendo alguns exemplos aqui só pra vocês entenderem como é que funciona essa questão de venda de ilusões e como as pessoas se frustram e por que tantas pessoas desistem de estudar o inglês por causa desse tipo de promessa que é feito na hora de iniciar um curso. E a propósito, você já parou pra pensar o que realmente quer dizer fluência? Muita gente acha que ser fluente é só saber um grande número de vocabulário, muitas palavras, dominar todas as estruturas. Fluência não é só por isso, tá, gente? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Inclusive, esse vídeo já está até aqui no canal, que eu vou deixar um linkzinho aqui em cima. Vocês podem clicar e dar uma verificada depois, se vocês quiserem. Então, qual que é a grande mensagem desse vídeo, gente? Eu tenho uma missão minha como professor de inglês, que não é só ensinar inglês para as pessoas, mas é causar um impacto positivo, porque aprender inglês não é só aprender um outro idioma, é aprender a se comunicar com o mundo de uma forma diferente. E tudo que a gente faz na nossa vida é comunicação. Então, além de abrir várias portas, oportunidades profissionais, tá, o crescimento para vocês, pessoal, é uma coisa que impacta de uma forma muito grande na vida de vocês. Vocês conseguirem aprender o idioma que é mais falado no mundo inteiro. E eu gosto sempre de frisar, porque às vezes as pessoas se frustram, criam esses processos traumáticos com o idioma e nunca mais querem estudar inglês e acham que não tem talento ou que não nasceu para isso. E, gente, saber falar inglês é como saber falar português. A gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo por repetição, com consistência. Claro que aprender um segundo idioma não é a mesma coisa que aprender o nosso idioma nativo, mas isso é uma coisa que qualquer pessoa pode aprender. E aqui eu nem tô falando sobre questão socioeconômica, todo mundo consegue aprender a falar e se comunicar em inglês de uma forma natural. Eu sempre gosto de falar um pouco da minha experiência, como eu aprendi inglês, muita gente me pergunta isso, e eu não nasci falando inglês, gente. Eu aprendi com as minhas vivências, entre cursos, entre jogar videogame, entre experiências profissionais que eu tive, dando aula também, porque toda aula que eu dou para um aluno
sempre aprendo alguma coisa nova, isso é uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho. Mas o principal que eu quero trazer aqui é que eu já fui aluno. Então eu já estive desse lado e eu já passei por essas frustrações que muitos de vocês também passam. E eu também sei como que parece ser impossível aprender inglês sem traduzir. Essa foi a forma que eu aprendi. Não foi sempre assim, mas a maior parte da minha jornada de aprendizado do idioma foi sim aprendendo sem utilizar a tradução. E é por isso que eu prego isso com tanta ênfase. É muito difícil a gente conseguir desconectar o saber das coisas do português, do idioma que a gente já domina, e sempre utilizar ele como uma bengala para entender as coisas em inglês. Não se trata do processo que é mais fácil, mas sim do que é mais eficiente e do que funciona de verdade. Eu até deixo um desafio para vocês que conhecem outras pessoas aí que falam inglês já fluente, alguém deve ter algum conhecido que já fala inglês, pergunta para essas pessoas se quando elas estão falando inglês, elas estão pensando nas coisas em português. Porque muitas vezes as pessoas falam inglês e elas nem se dão conta que elas já pensam em inglês. E inclusive se vocês quiserem saber algumas pistas e alguns indícios que mostram que vocês estão começando a desenvolver o pensamento em inglês, eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar o linkzinho aqui em cima em algum lugar, na tela que vocês também podem dar uma olhadinha depois. Mas voltando, eu sei como é a frustração, eu sei que parece uma montanha inescalável, que parece que é algo difícil, mas é justamente por todas essas frustrações que eu tive como aluno e que eu vejo os meus alunos passando, que eu me dispus a criar o English Drops Academy. Pegaram a sua coquinha, pegaram o seu chá, seu suco, sua cerveja, não sei, eu estou aqui com a minha coquinha no meu Stanley. Vamos curtir essa aula de hoje e vamos ao trabalho. Aqui estamos com a nossa screen share de hoje. There is e there are. Este vai ser o Docs. Lembrando que esse Docs vai estar disponível depois aqui no final da aula. Vocês podem baixar ele aqui embaixo se quiserem. Depois de mais de 400 alunos entre trabalhando escola, aulas particulares, eu identifiquei várias frustrações em comum que eu tinha com eles e que outros alunos que nem se conheciam tinham entre eles, e criei um curso que foca justamente nos anseios que os brasileiros têm, na forma que os brasileiros têm de pensar em português e o que deve e o que não deve ser feito na hora de aprender inglês sendo um brasileiro que pensa em português. E essa é justamente a missão desse curso: ensinar inglês de forma natural, da mesma forma que vocês aprenderam português, e principalmente respeitando o jeito que nós brasileiros pensamos em português. É um curso feito especificamente para brasileiros, ele não funciona para nenhuma pessoa de qualquer outra nacionalidade do mundo. Mas chega de fazer propaganda, se quiser saber mais sobre o curso, tem o linkzinho aqui na descrição e também lá na bio do meu canal. Você já passou por essa experiência de começar a estudar inglês em algum momento e depois parar por se frustrar? Já parou para pensar qual que é o motivo dessa frustração? Acreditar nessas promessas de fluência rápida talvez seja o principal motivo pelo qual tantas pessoas se traumatizam com o inglês. Espero que esse vídeo possa ter se conectado com você de alguma forma e te ajudado a entender que você não é o problema. Pode ser muitas vezes a forma como você está aprendendo inglês. Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, não esqueça de deixar o seu likezinho, deixar o seu comentário aqui, a sua opinião, se inscrever no meu canal, me seguir nas outras redes sociais também, os links estão todos na bio do canal, and I'll catch you guys in the next one. See you!